Graça e paz a todos. Meus amados, estive conversando com uma irmã em Cristo, participante mais ou menos um pouco mais de 20 anos de evangelho, frequentadora de uma igreja. E nessa conversávamos sobre as práticas pecaminosas nas igrejas. E essa pessoa ela é muito relutante, porque sempre ela fala que o pastor dela disse. Não estou dizendo que vocês têm que se rebelarem contra o pastor de vocês. Temos que dar honra a quem merece ter honra. Então temos que ter sabedoria para saber que honra é essa. O que essa pessoa está fazendo. E essa irmã em Cristo, quando eu falei de algumas práticas pecaminosas que eu vi e que essa pessoa mesmo me falou que essa denominação alguns praticam lá, e eu falei, as cartas de Paulo diz que aqueles que praticam as más obras e insistem em praticá-las, que nós devemos expulsar essas pessoas do nosso meio. E essa irmã em Cristo falou, não pode ser assim, porque senão a gente tem que expulsar as pessoas da igreja. E eu cheguei para essa irmã em Cristo e falei para ela, então se o apóstolo Paulo fosse vivo hoje, você diria que ele estava errado? Essa irmã em Cristo falou, o apóstolo Paulo é uma pessoa igual a mim. Então, meus amados, as pessoas, essa irmã em Cristo ainda afirmou assim, não, mas isso foi o apóstolo Paulo, que tem uma parte da Bíblia que o apóstolo Paulo falou, que, não eu, mas o Senhor, as coisas que o apóstolo Paulo falou, a opinião dele, como se a opinião do apóstolo Paulo não fosse importante. Amados, o problema é que as pessoas estão seguindo homens, como diz a passagem que diz em Timóteo, 2 Timóteo, se eu não me engano, que virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, sentindo comichões nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, mitos, seguindo mitos, as suas próprias denominações, as suas próprias pregações. Então a gente vê muita heresia no nosso meio. E eu fico até um pouco assim, sem graça, porque essa pessoa é irmã em Cristo muito próxima a mim. Não sei da salvação de ninguém, meus amados, eu sei da minha. Eu sei da minha. Sei que eu sou pecador, sei que eu estou aprendendo, e aquele que diz que sabe tudo é mentiroso. É mentiroso. Nós estamos sempre aprendendo. Só que tem coisas que eu não negocio, que é a palavra do Senhor. Eu confio que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse foi a Bíblia escrita por homens inspirado pelo Espírito Santo. Eu não faço excludente de nenhuma vírgula sequer daquele livro, e nem acrescento uma só parágrafo naquele livro. Acredito piamente em tudo que está escrito ali. O apóstolo Paulo foi nada mais nada menos que um homem usado por Deus. O apóstolo Paulo ele escreveu 80% mais ou menos do Novo Testamento. Posso estar sendo exagerado um pouquinho aqui, mas a carta de Paulo estão ali repletas no Novo Testamento. Pregou para os gentios. Então, meus amados, ele foi arrebatado, não sabe se foi em corpo ou em sonho. Viu coisas inefáveis, se não me engano, que se fala. Por isso foi-lhe dado o espinho na carne. Então, as palavras do apóstolo Paulo eram as palavras do Senhor Jesus Cristo. E a gente vê aqui, no 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 9 ao 12, ao 13, diz: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. O apóstolo Paulo está falando para pessoas de igreja, da igreja de Corinto, pessoas que falaram, testemunharam que criam em Jesus Cristo. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. O que são pessoas imorais? Aí vocês vão lá no livro de Levítico 18, vocês vão ver o que é imoral. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, os ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo, porque nós somos estrangeiros aqui, nós que somos estrangeiros.
Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se, preste atenção, você que se diz cristão, vocês não devem se associar com qualquer que dizendo seja irmão. O apóstolo Paulo está falando que vocês que creem em Jesus Cristo não devem se associar com pessoas que dizem ser cristão, mas seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Está falando que nem comer, quanto mais vocês deixar essa pessoa no meio de vocês. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Os de fora da igreja nós não temos que julgar. Tanto é que lá no início, com isso não me refiro aos imorais do mundo. Com esse a gente não deve julgar. Não devem vocês, que se dizem cristãos, julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Expulsem, olha só, gente, desenhando na cabecinha de vocês assim, ó, expulsem esse perverso no meio de vocês. É esse perverso que se diz ser cristão, mas se divorcia e se casa com outro, que está se deitando com a namorada como se fosse marido e mulher, que está se deitando com a sua mãe como se fosse sua esposa, ou que está se deitando com seu pai como se fosse seu namorado. Expulsem esse perverso no meio de vocês. Mas vocês não expulsam. E quando vem uma pessoa que falar para vocês que tem que fazer, você está pegando a Bíblia literalmente. Esse é o problema das denominações religiosas. Começa a fazer exclusão. Esse é o apóstolo Paulo. Então você, irmã, que me disse que o apóstolo Paulo não deve levar a sério. Isso que você quis dizer. Que não é a palavra de Jesus. Então vamos no 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 11. Diz assim, o apóstolo Paulo: aos casados dou este mandamento. Não eu, mas o Senhor. Vê se você fica satisfeito agora. Não é o apóstolo Paulo que está falando, mas o Senhor. Que a esposa não se separe de seu marido. Mas se o fizer, se separou, que permaneça sem se casar. Ou, então, reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie de sua mulher. Mas o seu pastor está falando que tem que divorciar, que houve adultério? Houve adultério? Perdão. Aqui está falando que a esposa não se separe do seu marido, mas se eu fizer, por que se eu fizer? Porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Tem esposas que são agredidas por maridos, abusadores. Tem que ter um tempo de separação. E essa mulher, se for realmente uma cristã, ela vai interceder por esse agressor, por esse traidor, por esse adúltero. Amados, creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, tu e tua casa. Me parece que tem muita gente aí que está mais de 20 anos do Evangelho e ainda não crê no Senhor, está crendo na denominação que eles estão seguindo. Esse vídeo é um desabafo. É um desabafo para aqueles que dizem ser cristãos, mas não creem no Senhor. Dizem que crê, mas está crendo o que o pastor está falando. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.